Programa Tendências está no ar e hoje vou falar sobre um assunto bem polêmico do mundo da moda, que são os blogs. Muita gente acompanha blog há bastante tempo, mas também é uma novidade para muitas pessoas, né? Os blogs estão surgindo aí nesse ramo da moda e com toda essa fama já faz uns 8 anos que começaram a surgir os primeiros, que são os grandes do Brasil. E para quem não sabe, eu tenho um blog de moda, então eu conheço um pouco desse assunto, tô nesse mundo já faz aí mais de 5 anos e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Tem muitas meninas que têm vontade de ter blog de moda, muitas que só acompanham, outras que não entendem como tudo isso aconteceu e hoje eu vou explicar mais ou menos desde o começo de toda essa história. Bom, blog é uma coisa muito antiga que as pessoas têm há muito tempo. Eu tinha quando eu era criança, adolescente, mas não era uma coisa assim, trabalho mesmo, né? Era uma coisa mais pessoal, que era um diário, você postava lá suas coisas, suas fotos e só. Mas já faz, como eu falei, uns 8 anos que as meninas começaram a levar isso um pouco mais a sério e começaram a crescer na internet. Então eu tinha lá, na época do Orkut ainda, que as meninas tinham lá um blog e iam divulgando e ficando super famosas. Tinham as pessoas que eram só famosas pelas fotos ou só nos perfis no Orkut, mas de repente o blog dessas pessoas começou a ficar muito famoso. Elas criaram um canal no YouTube e isso ganhou uma proporção muito maior do que era antes. Então as meninas começavam a divulgar as roupas que elas usavam, os produtos que elas compravam e nisso o público que acompanhava queria ir lá comprar o produto igual, porque ela fazia uma resenha, falava do que ela tinha gostado, que era ruim e isso fazia com que o público quisesse entrar sempre para seguir aquelas dicas. Às vezes você encontrava lá uma blogueira que tinha um estilo parecido com o seu e você queria acompanhar sempre o blog dela para ver as novidades, ver onde ela tinha encontrado tal peça de roupa, tal sapato. E isso começou a crescer, aos poucos as marcas foram percebendo por que os blogs eram tão importantes, por que a opinião, por que dar um presente ou contratar aquela blogueira seria tão bom para a marca. E aos poucos isso foi se tornando um negócio. Essas blogueiras que começaram a ficar mais famosas na época que ninguém tinha blog, perceberam que aquilo lá era realmente um trabalho e perceberam o poder do que elas tinham nas mãos. Então as marcas começaram a se interessar, começaram a procurar e isso foi crescendo. Qual a diferença entre um blog e uma revista? Os dois são muito importantes, tanto para pesquisa quanto para informação, mas a diferença de um blog é que é uma coisa muito mais pessoal. Você vai lá, dá a sua opinião, por mais que você tenha parceiros, anunciantes, você pode colocar se você gostou ou não de um produto. Você faz uma resenha e fala, comprei tal produto, não gostei porque não deu certo no meu cabelo, falava que ia deixar azul e deixou vermelho. Então você pode dar a sua opinião. Então as pessoas querem seguir, querem ir lá se informar. Às vezes eu vou comprar um produto que eu nunca testei, nenhuma amiga minha usou, o que eu faço? Eu vou lá e procuro para ver se tem algum blog contando sobre aquele produto. Então é uma coisa muito mais pessoal, com uma linguagem assim muito mais fácil, além da história do look do dia, né? Que tem muita gente que não gosta, que fala, ai, porque tirar foto de look do dia, não sei o quê, mas isso é muito legal, porque você encontra inspirações reais para o seu dia a dia. Enquanto na revista é um trabalho muito mais conceitual, são pessoas formadas em moda, em produção de moda, que querem fazer uma coisa muito mais conceitual e diferente, looks que às vezes não dá pra gente usar no dia a dia, mas que você se inspira em um detalhe ou outro. Então, essa é uma das diferenças entre revista e blog. Os dois são muito importantes, como eu falei, mas eles seguem linguagens diferentes, às vezes até o público é diferente, mas os dois são muito importantes, mas tem aí uma diferença. Muitas meninas ficam na dúvida de como começar um blog, tem muitas meninas que não são formadas em moda, que não fizeram nenhum curso
Eu acho que quando você vai criar um blog, é sempre importante você se informar bastante sobre o assunto. Você pode criar um blog só para falar do jeito como você se veste, sobre suas compras, porém o público está cada dia mais exigente. Então não adianta você só postar lá a roupa que você usa, produto que você comprou. Você precisa ter um embasamento, conhecer um pouco mais para você entender o que está acontecendo na moda de verdade. Então, eu recomendo que por mais que você já seja formado em alguma coisa ou você vai fazer faculdade agora, mas não quer fazer faculdade de moda, você pode ter a sua formação, mas é importante você fazer alguns cursos, se especializar para entender do que você está falando, porque é muito diferente você só ter um blog para postar look do dia e o que você compra de um blog onde você vai falar sobre moda de verdade. A gente vê, às vezes, alguns errinhos que as meninas cometem falando sobre estampa ou alguma coisa sobre história. Por isso, é claro que todo mundo pode errar, mas é super importante você estudar. Tem muitos cursos que são livres, então o curso que vai durar 20 horas, 24 horas, que você faz lá em uma semana, algumas horinhas por dia, e você vai aprender bastante coisa. Eu mesmo, antes de fazer a faculdade de moda, eu fiz muitos cursos, porque eu ainda não sabia se eu ia fazer mesmo faculdade de moda, eu estava fazendo design de produto, e eu queria me especializar mais no assunto, porque eu já tinha o blog. Então eu fui procurar esses cursos livres. O blog eu comecei em 2008, 2009, quando eu estava indo fazer intercâmbio. Não era para ser um blog de moda, era só para ser um diário para eu contar para todo mundo o que estava acontecendo, e aos poucos foi se tornando um blog de moda, porque é um assunto que eu sempre gostei. Eu comecei postando lá o tal do look do dia, uma dica do que eu tinha comprado, e fui começando a postar sobre esses cursos que eu estava fazendo, e daí aos poucos as pessoas foram se interessando, acompanhando e pedindo para saber mais coisa. Geralmente, quem começa um blog é quando já é uma referência entre as amigas, que todo mundo gosta dos produtos que compra, quer saber, quer informação, quer que a amiga poste lá tudo que ela tá usando. Então alguém sempre vem e fala, né? Ai, cria um blog porque eu quero ver mais o que você tá comprando, o que você tá usando. Enfim, é assim mais ou menos que começa um blog, né? Sempre com a opinião das amigas, do pessoal agitando e dando força. Mas o meu foi mais um diário que eu comecei e foi se tornando um blog de moda, porque como eu falei, eu sempre gostei. E daí nisso eu comecei a fazer uns cursos, que eu fiz curso de jornalismo, mas sobre cursos eu vou falar daqui a pouco pra vocês, porque tem bastante coisa. Então não saiam daí que a gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouco eu estou de volta. A Casa Grande oferece a Sorocaba e região tapetes e cortinas que transformam e dão todo o estilo que a sua casa precisa. São tapetes de todo o mundo, cortinas e persianas em diversos modelos e papéis de parede exclusivos. Tudo para a sua casa ficar ainda mais bela. Conheça a nossa loja ou agende uma visita em sua casa, na Avenida Barão de Tatuí, 1011, Sorocaba, no telefone 3346-4193. Bela Casa. Há 10 anos, oferecendo pisos e revestimentos exclusivos para Sorocaba e região. Marcas de destaque nacional e internacional e atendimento diferenciado, com projetos e imagens em 3D para melhor visualização. Visite a Bela Casa e fique por dentro dos lançamentos. Do clássico ao moderno você encontra na Bela Casa. Showroom na Antônio Carlos Comitre 396. O programa Tendências está no ar e antes de continuar nosso papo sobre blog, sobre cursos de jornalismo de moda, a gente vai conferir o encontro do Bira com os meninos da banda Oterno, que veio para Sorocaba. Os meninos têm um estilo super alternativo, super diferente, muito legal. Fica aí uma ótima inspiração de moda masculina e vamos ver como foi o encontro deles. Oi, Valentina, a Tendência aqui no camarim junto com o Terno, com Guilherme, baixista. Tim, vocal e guitarra. Biel, bateria. E a gente vai falar um pouquinho, né, conforme a gente comentou, a respeito da estética
dessa banda aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho antes pra gente aqui, como que vocês, não sei se tem como definir, mas como vocês definem um pouco o som de vocês. Eu tenho acompanhado, gosto muito, vejo, pra mim remete uma coisa meio psicodélica, meio anos 70, assim, tem uma pegada mais vintage, né, nesse sentido, mas eu queria que vocês falassem pra gente um pouquinho a respeito disso. Acho que tem muito dessas referências mesmo de anos 60, seja de Beatles, Mutantes aqui no Brasil. Tem muito de bandas de hoje em dia que usam essas referências, que também são influências pra gente. Bandas que estão... Tame Impala, bandas australianas, sei lá, de fora do Brasil, Black Keys. Então é meio tipo, tem um pé no rock and roll dos anos 60, mas tem um quê de folk, tem um quê de soul, tem um quê de música brasileira, tropicália. Uma mistura dessas referências pra vestir uma composição autoral, assim. Muito legal. E aí, justamente falando em vestir, eu vi também o primeiro álbum, acho que chama 66, né? Então ele tem essa estética um pouco sessentista, indo para 70. E eu percebo também reflexo disso na maneira de vestir de vocês. Isso é proposital? Aconteceu porque vocês já curtiam? Como que foi esse encontro de vocês com essa década? E o porquê disso, assim? Como que isso foi rolando? Como que isso foi rolando? Eu acho que é um lance de gostar do som dos anos 60, e aí você começa a ir atrás, aí você começa a ver que instrumento o cara usava. Só que aí quando você vê, você já tá completamente imerso dentro de toda a estética, que acaba indo pra roupa, que acaba indo pra outras coisas também. Pra parte gráfica da banda, pra parte dos clipes, pra parte da capa do disco, do encarte. Tem um lance também que eu acho que quando você tá no palco tocando, né, as pessoas estão não só escutando sua música, mas estão vendo também. Então o que você veste, a cenografia do palco, tudo isso também interfere de alguma maneira no show. É legal ter uma unidade estética, né? Exatamente, eu acho que tudo isso dá uma unidade estética pro ouvinte, que também é o espectador, né, no caso do show. Então, acho que agrega uma coisa, tipo, agrega valor a outra, né? Com certeza, e daí vocês, isso eu entendi então que foi de maneira natural que foi acontecendo, e aí também não fica preso de repente a mudanças, né, no meio desse caminho, se começar a passar por outros caminhos também. Acho que é natural, mas é uma escolha assim também, sabe? Se você vê um cara tocando, não sei, imagina tipo se a gente fosse tocar de sunga, né? Tipo, é uma coisa que chamaria atenção, que levaria tipo o tom do show pra outro lugar, assim, também, né? Tipo, talvez as pessoas escutassem o som de outra maneira, assim, só pelas roupas que a gente estivesse usando no palco. Com certeza, e vocês já têm uma preocupação com essa estética, assim, no sentido de show, ou por enquanto a coisa é meio low profile, acontece de maneira natural mesmo? Ou vocês já estão, de repente, conversando com algum stylist, alguma coisa pra já colocar um... Acho que varia bem, assim, em shows especiais, assim, a gente pensa com mais calma antes, assim como a gente pensa na foto do disco ou no figurino pro clipe, isso tudo é mais pensado, né? Os shows, normalmente, a gente tem o estilo nosso que meio dialoga e a gente vai meio natural, assim, mas, por exemplo, a gente vai tocar no Lollapalooza agora, a gente já tava nessa, putz, o que a gente faz? Fala com tal marca pra fazer com ele. Só um minutinho, viu, gente? Ele falou assim calmamente no Lollapalooza, mas é isso mesmo, vai tocar no Lollapalooza logo mais. E aí, por exemplo, shows como o Lollapalooza, a gente ficou pensando, é um pouco grande, a gente tem que imprimir, assim, a figura da banda. Será que a gente usa uma roupa mais doida assim, assado, sabe? Ou quando vai fazer foto da banda, né? Você pensar umas coisas... A gente recentemente fez o Psicodália, e chegando lá a gente encontrou umas capas de chuvas amarelas e tocou os 3 de capa de chuva amarela. E aí já viu que isso dá outra cara pro show, assim, já dá uma unidade diferente. Com relação aos clipes que eu vi, né, eu já vi uns 3, não muitos, mas eu vi uns 3 clipes pelo menos, a gente também percebe... Quem cria isso? Vocês em conjunto ou vocês preferem passar para uma outra equipe? Dá para perceber, é bem nítido a estética dentro do clipe, uma época meio pontuada ali. Acho que a gente é bem chato, assim, a gente tem que aprovar totalmente os figurinos, mas sempre nos clipes tem a ajuda também. Então, tipo, os diretores vão sugerir
um tipo de figurino, aí as nossas amigas vão pegar e fazer esses figurinos, aí a gente vai lá e escolhe, tipo, acho que esse não, ou esse combina mais com o peixe, esse combina mais comigo, sabe? E a gente vai, aí quando chega num ponto que todo mundo gostou, porque às vezes tem um clipe, por exemplo, do Tic Tac, em que a gente não tá com roupa normal, a gente tá correndo e aí cada um tá com uma roupa, um macacão de corrida, o outro tá de terno, o outro tá de regata, não sei o que. Então cada clipe, cada direção de arte, cada proposta do vídeo leva pra alguma coisa, mas a gente sempre tenta ter um pouquinho desse nosso estilo, assim. E entre vocês, quem é mais mais anos 70 ou é uma coisa meio geral? Cara, não sei, acho que se eu tivesse mais dinheiro... Acho que eu sou mais anos 70 porque eu fui o único que nasci nos anos 80. A gente é mais novinho, a gente é anos 90. Eles são dos anos 90, então eu tô mais próximo, assim, em questão de idade, dos anos 70. Eu nasci nos anos 70 e meu disco favorito até hoje é um disco que eu ganhei quando eu nasci, que é um disco de Secos e Molhados, de 1973. E ele me acompanha até hoje, esse disco, sempre. E agora, com relação ao som de vocês, como que vocês se organizam? Quem compõe mais? Quem que dá mais? Quem é a cabeça, se é que existe um cabeça? É tudo em conjunto mesmo? Quem participa mais das composições, mais das melodias? Até então eu tenho feito a maioria das composições. Aí eu meio que eu vou fazendo, e aí nesse último disco a gente chegou pra ensaiar e eu mostrei as músicas que eu tinha, e meio junto a gente foi escolhendo, essa não vamos pôr no disco, essa vamos, não sei o quê. E aí começar a trabalhar nos arranjos, nos ensaios, assim. Às vezes já vem mais pronto, às vezes a gente vai trabalhando junto. Eu sou meio nóia de ficar, vamos assim, vamos assado, mas a tentativa é ser o mais coletivo possível. Tá certo. Tá certo, gente. Muito obrigado por receber aqui o Tendência com vocês, falar um pouquinho da história de vocês. Obrigado. Valentina, um beijo pra você. Até. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Clouds are sulfur in the air, bombs are falling everywhere. It's heartbreak, warfare. We could have had it all. O melhor do mundo no seu rádio. 88,3. Antena 1. O programa Tendências está de volta e agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre os cursos que eu fiz. Bom, um dos primeiros cursos que eu fiz relacionado à moda foi logo no começo do blog, logo no começo da faculdade de design de produto, e eu escolhi um curso de jornalismo de moda, porque como eu falei,
nada melhor do que a gente se especializar pelo menos um pouquinho no assunto antes da gente falar dele, né? É muito melhor, a gente vai conseguir falar com muito mais propriedade, a gente aprende muita coisa, conhece gente nova. Enfim, eu fui fazer um curso de jornalismo de moda, a professora era editora de projetos especiais da Vogue Brasil. Foi uma experiência muito legal, porque eu aprendi bastante coisa com ela, conheci muitas pessoas no curso, porque isso é legal também. Nesses cursos a gente acaba conhecendo muita gente que trabalha na mesma área, são ótimos contatos para o futuro. Pessoas que têm ideias parecidas, você pode lançar um projeto junto com essas pessoas. Enfim, foi muito legal. Poucas meninas, porque isso foi há muito tempo atrás. Então na turma tinham assim 2 ou 3 meninas só que tinham blog. Muitas tinham vontade de trabalhar com revista ou estavam ainda pensando em montar um blog. Enfim, foi uma experiência muito legal. Eu aprendi bastante coisa em relação à pesquisa, que é uma coisa muito importante quando você tem blog, porque sobre tudo que você vai falar, você precisa pesquisar bastante para ter certeza do que você está falando. Principalmente se for uma pesquisa na internet, porque tem muita coisa que não ajuda, que é bobagem, informações falsas, então a gente tem que ver bem o que a gente vai postar no blog. Então, depois desse curso, eu fiz outros cursos, participei de workshop de moda, porque aí eu tava na dúvida, naquele momento pré-faculdade de moda, eu não sabia em que área eu queria trabalhar, então eu resolvi que eu ia fazer alguns cursos em áreas diferentes para ver o que eu achava, para ver o que eu mais me interessava. Então, além do jornalismo, eu fiz um workshop voltado para a área de criação, fiz curso de fotografia, fiz curso de produção de moda. Esse de produção de moda foi muito legal, porque querendo ou não, a gente posta muita foto no blog, acaba participando de projeto, ou a gente quer montar às vezes um mini editorial para falar sobre uma tendência ou sobre um assunto. Então é muito importante, muito legal você ter uma noção, pelo menos um pouquinho, sobre produção de moda. Foi um curso que eu fiz que durou uma semana. Eu aprendi bastante coisa, a professora contou sobre muitos fotógrafos, editores de moda, produtores, deu várias dicas. No final do curso a gente tinha montado um editorial que foi para colocar em prática tudo que a gente tinha aprendido. Então foi muito importante, eu aprendi muita coisa, eles passam muito conteúdo, então isso também me ajudou muito com o blog. Muitas pessoas comentam que gostam das minhas fotos e tal, me ajudou também daí quando fui fazer faculdade. Então, olha, mais uma especialização, você entender pelo menos um pouquinho de produção e de fotografia já ajuda bastante quando você tem um blog. Outra coisa, além de todos os cursos, algo muito importante são livros. Não tem como você trabalhar com criação, com jornalismo, se você não tiver muitos livros. Livros são super importantes para você poder pesquisar, porque como eu falei, na internet nem tudo é correto, nem tudo é real. Então nada como ter livros para você poder pesquisar, que tenham informações reais, que você possa confiar. E fora que é uma delícia você poder ter livro assim para fazer pesquisa. Então, desde muito tempo eu sou viciada em comprar livros de moda e livros de design, e principalmente com a faculdade eu comprei mais livros ainda. Tem uma opção de livro que eu ganhei de presente logo que eu estava no começo do blog. Uma amiga minha me deu de aniversário, foi um dos melhores presentes que eu ganhei, porque me ajudou bastante com o blog. Bom, o livro é esse daqui, A Arte de Editar Revistas. Ele é bem grosso, bem completo. Ele fala muita coisa super importante sobre revista. E como eu falei, blog e revista são duas coisas diferentes, porém que estão andando assim, lado a lado. Então ela fala sobre como você começar uma revista, para você ser um editor de revista, fala sobre criação de nome, criação de layout, muita coisa que dá para você trazer para o blog. Claro que de uma maneira diferente, porque não é uma revista, não é uma coisa física, tem que ter um formato para a web, mas ela dá dicas muito importantes, fala sobre a criação do texto, então é muito legal. Se você está pensando em criar um blog ou se você já tem um blog, você ter um livro desse, porque vai te ajudar muito, eu tenho certeza.
entre outros livros, né? Como eu falei, livro de fotografia, livro de história, porque às vezes a gente sabe, na moda tudo vai e volta. Então tem muitas coisas que foram moda lá atrás, que minha mãe fala, ai, nossa, eu usei isso quando eu era adolescente, não acredito que você está usando isso. Porque a moda vai e volta. Então ter livro de história é muito legal, porque às vezes você vê lá uma coisa super diferente, tem ideias de produções diferentes, ou até uma peça que você não dava muito valor. Enfim, é muito legal, e também para você poder dar essa dica para suas leitoras. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer no blog, falar sobre os cursos que eu faço e falar sobre os livros que eu compro, porque são ótimas indicações, porque tem gente que fica perdida, não sabe que livro comprar, então isso é muito legal. E como não dá pra gente fazer todos os cursos do mundo, né? Se eu pudesse, eu tava fazendo milhares de cursos sempre para aprender mais coisa, mas a gente sabe que não é assim. Então a gente pode ir comprando livro, lendo, estudando, procurando informação, daí vai lá na internet, procura mais para ter mais ideias pro blog, de como se especializar, aprimorar seus conhecimentos. Tem muitos livros por aí, vai lá, entra aí na internet, fica fuçando que você vai encontrar ótimos títulos. Então olha só, se eu pudesse dar uma dica para quem quer começar um blog ou para quem já tem um blog, estude bastante, se especialize bastante. Por quê? Os blogs são uma coisa que são assim muito na moda, que são uma grande tendência nesse mundo do jornalismo e do marketing de moda. Então muita gente está criando blog. Você tem que se diferenciar, você tem que saber do que você está falando, porque a gente sabe que nem todo mundo se preocupa tanto com isso. Então fica a minha dica para você: se especialize, estude bastante para você saber do que você está falando. Você tem que ter um diferencial, porque é isso que atrai o público, como eu falei. Porque os blogs deu esse boom, estão tão famosos assim, essa história de ter blog? Porque as pessoas se sentem muito mais próximas de quem tá dando informação, de quem tá falando, de quem tá escrevendo, que é essa a diferença principal entre blog e revista. Então, tem que se diferenciar, tem que se dedicar, fazer um trabalho que tenha a sua cara, ser você mesmo, porque isso também é muito importante para quando você encontrar suas leitoras por aí, você ser a mesma pessoa que você é lá na internet. Então, se você tiver dúvidas, mais dúvidas, você pode mandar no e-mail da produção que a gente vai responder a vocês, porque eu sei que esse começo é difícil, tem muitas dúvidas, ou mesmo se você quiser saber mais sobre blog de moda, você, não entendo como funciona tal coisa, por mais que você não tenha blog, mas tenha essa curiosidade, porque eu sei que muita gente tenho muitos amigos que não tem nada a ver com moda, mas que vêm me perguntar, mas como funciona tal coisa? Por que os blogs isso? Por que os blogs aquilo? Como funciona a parceria com as marcas? Se você tiver dúvida, porque não dá pra falar tudo aqui, né? Porque tem muita coisa. É um assunto bem complexo e bem cheio de informações. Então, se você tiver dúvidas, pode mandar no e-mail. Me segue no Instagram. Se tiver dúvida, pode comentar lá também. Eu sempre posto coisas sobre o meu blog lá, algumas informações, um pouco de como é meu dia a dia. E é isso, espero ter clareado um pouquinho as ideias de vocês em relação ao blog, em relação a esse mundo que é, querendo ou não, muito recente, uma novidade para todo mundo. São 8 anos, mas isso não é nada, é pouco tempo. É novidade até mesmo para os maiores blogs, para quem trabalha com isso e estuda esse assunto. O programa Tendências de hoje fica por aqui. Obrigada por me acompanhar e até semana que vem.